O Como Projetar traz nessa semana 5 lições de projeto de arquitetura que podemos observar na produção de Oscar Niemeyer, um dos 2 arquitetos brasileiros que já foram laureados com o Prêmio Pritzker, para quem não conhece, o Oscar da arquitetura. Olá pessoal, aqui é o Benício, sou arquiteto urbanista e mestre em engenharia de construção civil e um dos criadores do Como Projetar. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando nosso trabalho semanalmente e já dê o joinha aqui no início do vídeo para dar um apoio para o canal. A primeira lição, a curva como elemento essencial. O arquiteto nunca empregava a curva como um adereço, mas sempre construindo o objeto arquitetônico em sua integridade, visto que o seu raciocínio já trazia enraizada a lógica moldável do concreto armado, associado ao objetivo de tornar o esforço técnico invisível. Essa abordagem cede espaço à aparição de formas leves e estáveis, fazendo muitas vezes pessoas a pensarem como isso foi possível. As qualidades citadas anteriormente estão presentes na Casa do Baile da Pampulha, pois sob sua marquise sinuosa se passa como se ela fosse moldada e sustentada por si mesma, de tal maneira que ela se naturaliza em sua espacialidade, enquanto as colunas acompanham suas curvas discretamente. Na segunda lição temos a integração visual e espacial. A mesma leveza aparente na Casa do Baile é vista na laje de cobertura da Casa das Canoas, cujo recorte irregular, ao mesmo tempo que afirma a força do desenho como pensamento livre da forma, constitui em sua projeção para além do corpo da residência uma área do terraço coberto. O pano de vidro da casa, de concepção bastante simples, amplia a conexão interior e exterior, promovendo uma continuidade espacial e ampliando a visibilidade. A Casa das Canoas é um marco da arquitetura moderna brasileira. Todo esse reconhecimento foi conseguido graças às estratégias projetuais adotadas pelo arquiteto. A implantação da casa foi baseada na implantação de formas livres adaptadas ao terreno existente. A casa foi pensada para se desenvolver em 2 pavimentos, articulada por uma grande rocha de granito, sendo então coroada por uma laje de concreto plana branca de forma livre, apoiada sobre finos pilares. O interessante é que tanto a rocha quanto a cobertura facilitam a integração espacial entre o exterior e o interior. Essa continuidade espacial e visual pode ser principalmente vivenciada no pavimento de acesso, isso porque é onde as áreas sociais se encontram, enquanto as áreas privadas ficaram concentradas no pavimento semi-enterrado. As áreas sociais e de estar foram posicionadas no pavimento de acesso, proporcionando aos usuários uma maior vivência da arquitetura integrada ao entorno. A terceira lição é a importância da luz. O fato da iluminação natural ser um item essencial para a maioria dos projetos de arquitetura faz com que ela tenha uma importância indiscutível para nós, estudantes de arquitetura e jovens profissionais. Para Oscar Niemeyer, a luz foi um elemento de grande destaque, sendo quase sempre utilizada da melhor maneira possível. Projetado pelo Niemeyer, com cálculo estrutural do engenheiro Joaquim Cardoso, a Catedral de Brasília foi o primeiro monumento a ser criado em Brasília. A sua estrutura de concreto ficou pronta em 1960, onde apareciam somente a área circular de 70 metros de diâmetro, da qual se elevam 16 colunas de concreto, pilares de seção parabólica, num formato hiperboloide. O arquiteto, em seu projeto, criou um percurso onde o observador estabelece um diálogo com a obra na medida em que desenvolve sensações, visões e interpretações próprias. O percurso começa com a análise e captura visual da catedral e continua pelo acesso principal, parte mais escura, sem muita incidência de luz, proporcionando aos usuários momentos de reflexão até que se chega na nave abundantemente iluminada, trazendo o espírito de paz. A próxima lição é o edifício como um marco. A história do museu teve início em 1967, quando o arquiteto Oscar Niemeyer projetou o que é hoje o prédio principal, inaugurado somente em 1978 e então chamado de edifício Presidente Humberto Castelo Branco. Em 2001, 23 anos depois de sua inauguração, as autoridades do estado decidiram transformar a generosa área em museu. E em 22 de novembro de 2002, o edifício deixou de ser sede de secretarias de Estado para se transformar no inicialmente batizado de Novo Museu. O prédio passou por adaptações e ganhou um anexo, complexo com seus 4 andares de espaço para exposições, popularmente chamado de Olho pelos curitibanos. Esse anexo, obviamente, foi também projetado pelo Niemeyer. O edifício, que já era conhecido na época, após a construção do Olho, ganhou mais destaque na capital paranaense e tornou-se um marco na cidade. A última lição é a relação direta da forma como estrutura. Um fato interessante é que, analisando a maioria dos seus projetos, é difícil separar a estrutura resistente, vigas, pilares e lajes, por exemplo, da sua estrutura formal. Uma se confunde com a outra, ou seja, as estruturas resistentes e formais são resolvidas ao mesmo tempo. A impressão que se tem estudando as obras do arquiteto é que não parece haver uma diferença entre a forma e a estrutura muitas vezes. As duas são uma única coisa, e talvez seja por isso que há poucas diferenças entre o croquis e as obras construídas. Uma das principais atrações do conjunto arquitetônico e urbanístico da Pampulha, a Igreja São Francisco de Assis, emoldurada pela lagoa, reúne as genialidades do arquiteto e do paisagista Burle Marx.
e também do pintor Cândido Portinari. A combinação gerou a edificação em tons azuis, com linhas e curvas totalmente revestidas por azulejos e pelos painéis que retratam a Via Sacra e a imagem de São Francisco. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Foi tanto quanto breve, mas acredito que com algumas boas abordagens do arquiteto Oscar Niemeyer. Dê o joinha se vocês gostaram e se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para continuar acompanhando nosso trabalho semanalmente. Muito obrigado por todo o apoio e é isso aí.